dia, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu sou o Bispo Joabe de Melo e venho neste momento trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração e também juntos em oração, porque palavra mais oração, o resultado é vitória. Tiago capítulo 2, versículo 14, o poder da fé. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creram e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, mas quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 14 ao 26, a Bíblia está falando a respeito do poder da fé, mas relata que a fé sem obras para nada aproveita. A fé, ela é algo tão extraordinário que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir e colocar em ação. A fé é o início daquilo que seria o fim de tudo. É quando alguém diz: acabou, não tem mais jeito, que a fé entra em ação. A ação, ou acatada como obras, tem que andar de mãos dadas com a fé. Nós temos que acreditar em Deus, acreditar na sua palavra, nas suas promessas, mas também temos que colocar as obras em ação, amar o próximo, mas não somente de palavras, mas de atitudes, ajudar os necessitados, levantar os que caíram, abraçar os que precisam de um abraço, perdoar a quem precisa ser perdoado, liberar perdão a quem necessitado é. As obras é muito além do que podemos pensar e imaginar. Devemos ter obras, mas devemos ter ações, colocar em prática a fé que Deus a nós confiou. É crer, é acreditar em Deus, mas colocar a ação em prática. A Bíblia também nos diz que, igualmente, da mesma forma,
cumpriu-se a escritura que diz que creu Abraão em Deus. Abraão acreditava em Deus, Abraão tinha fé em Deus, mas foi-lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque Abraão obedeceu a Deus de tal forma que quando o Senhor pediu que ele levasse Isaque para ser sacrificado, Abraão foi. E através da fé de Abraão e das obras que Abraão colocou em prática, ao decidir obedecer à voz de Deus, sair de sua casa e ir até o Monte Moriá e oferecer a Isaque seu filho como holocausto, como sacrifício vivo diante de Deus, Deus entendeu que Abraão não tinha somente fé, mas colocou as obras em prática. E Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho, mas já havia preparado um cordeiro para ser sacrificado. Eu quero lhe dizer uma coisa: a fé sem obras é morta. Você precisa colocar em prática. Faça o bem. Acredite que Deus pode mudar o quadro de toda a sua história, de toda a sua trajetória, mas coloque a sua fé em ação. E na fé não pode ter dúvidas, na fé não pode ter incertezas, na fé não pode ter será, na fé não pode ter talvez. Na fé é determinação em Deus, é confiar que vai acontecer, é acreditar que o sobrenatural vai surgir, é acreditar que Deus torna o impossível em possível ser, é confiar que portas, ainda que estejam fechadas, vão se abrir, porque Deus deu uma ordem e a palavra de Deus faz milagres acontecer. Eu quero concluir esta palavra te dizendo: não importa o que você está enfrentando, não importa o que você está passando, mas faça algo agora. Coloque a tua fé em prática e coloque as obras em ação. Não se conforme com essa situação. Ergue a tua cabeça, lute contra todas as adversidades, lute diante desta adversidade, enfrenta esta ventania, esta tempestade de pé, crendo que a história será mudada e Deus lhe dará a vitória em nome de Jesus. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu filho e a tua filha. Quem sabe está em um momento, Senhor, em que a fé está pequena, mas a tua palavra diz que ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor pode fazer milagres acontecer. Aumenta a fé do teu filho, aumenta a fé da tua filha, porque a fé tem poder de mudar circunstâncias, situações. A fé tem poder para mudar o diagnóstico do médico. A fé tem poder de mudar sentenças. A fé tem poder de revogar sentenças até de morte. Senhor Deus e Pai, eu ministro, eu profetizo sobre a vida do teu filho e da tua filha a vitória por intermédio, através do poder da fé. Que ele venha confiar, que ela venha acreditar que esta história será mudada, porque confiamos no Senhor, na força do teu poder, e que a última palavra vem do Senhor, e nós profetizamos em o nome de Jesus a vitória sobre a vida do teu filho e da tua filha, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe esta palavra, mais oração, com alguém que você ama, que precisa, que carece de uma palavra da parte de Deus e de uma oração com o Senhor Jesus. Porque palavra mais oração, o resultado é vitória. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva e deixe o seu pedido de oração. Até o próximo momento de palavra mais oração, em o nome de Jesus. Deus lhe abençoe em o nome de Jesus. Amém.